Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Essa é a TBR TV, esse é o TBR Jornal com as principais notícias dessa quinta-feira. Hoje é dia 27 de abril de 2023. Você que nos acompanha no Facebook, no YouTube e no Kawai, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O nosso cardápio está cheio, está recheado de informação para você aqui na tela da TBR TV. A gente começa falando do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro na sede da Polícia Federal, onde ele é investigado por incitar os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Uma postagem do presidente no dia 10 de janeiro, 2 dias após os crimes dos golpistas em Brasília, onde ele falava que não foi o povo que elegeu Lula, e sim o STF. Ele teve que se explicar. Os advogados de Bolsonaro que falaram, disseram que ele estava sob efeito de morfina e era para compartilhar com ele mesmo aquela publicação e acabou compartilhando no Facebook. Quando foi notificado da publicação, ele imediatamente apagou. A gente traz mais bastidores para você, assim como também vamos falar que Anderson Torres, a defesa dele, entrou com habeas corpus no STF para ele cumprir prisão domiciliar. No documento, uma psicóloga diz que ele está com depressão, ansiedade e corre o risco de cometer um suicídio dentro da cadeia. A gente traz revelações desse forte documento que a TBR TV também teve acesso. A gente vai falar da seita que já matou mais de 90 pessoas no Quênia e pelo menos 300 estão desaparecidas. Vamos contar um pouco da história de Paul Mackenzie, o líder dessa seita, que está sendo investigada. Ele está preso. Vamos falar também do TBR Trend, as notícias que são destaque na internet. Tem muita notícia, tem muita informação, tem tudo que você precisa para você ficar muito bem informada, muito bem informado aqui na tela da TBR TV. Antes da vinheta, tem mensagem para você. Eu não sou direita nem esquerda, eu sou doido. Então eu voto por minha consciência. Eu tenho... Esse é o nosso cardápio de hoje. Você viu que tem muita notícia, muita informação. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência aqui no TBR Jornal, na TBR TV. Então a gente começa falando do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro na sede da Polícia Federal ontem em Brasília. Ele que é investigado como um dos incitadores, um dos instigadores dos atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro, que acabou quebrando a Praça dos Três Poderes. Como você já sabe, todo o enredo do caso, mas a gente ressalta que ele foi dar o depoimento ontem, principalmente pelaquela postagem dele do dia 10 de janeiro. Eu quero que o pessoal, por gentileza, coloque o print, porque o print é eterno, já dizem por aí. Esse print aí, ó, de um vídeo em que ele falava, no vídeo, aliás, falava que o Lula não foi eleito pelo povo, e sim pelo STF. Eu vou começar a trazer então aqui o que trouxe os advogados do presidente Lula, do ex-presidente, perdão, Jair Bolsonaro, ele que não falou nada. Toda a defesa foi feita pelos seus advogados. O que foi dito ali? Que Jair Bolsonaro, naquele dia, ele tinha sido internado pelo seu problema no intestino, né? Depois daquela facada na campanha de 2018, ele passou mal, foi para o hospital e trouxe até ali uma receita, um receituário, um prontuário médico, que ele estava sob o efeito de morfina. Então, ele, sob efeito dessa droga, em vez de até colocar, eles fizeram um vídeo de como é que foi esse erro do Bolsonaro. Ele, em vez de compartilhar com ele mesmo para assistir depois, já que era tarde da noite, ele acabou compartilhando. Depois que ele foi notificado, que ele compartilhou aquele vídeo ali no público, ele foi lá e apagou. Sabendo, eles até colocaram ali, ó, sabendo que é uma rede social que ele pouco usa, ele não tem muito acesso ali, é uma rede social que ele mantém pouco contato com seus seguidores, tá mais ali no Twitter, no Instagram, no Telegram. Então o Facebook é
uma coisa mais particular que ele estava mexendo naquele momento. Ele viu aquela publicação, em vez de mandar para ele mesmo, ele acabou compartilhando no público. Eu volto a falar, os advogados até fizeram um vídeo mostrando como aconteceu esse erro. E deixaram bem claro, ele estava grogue, foi essa a expressão usada, sob efeito de droga, quando compartilhou aquele vídeo. Ele queria assistir depois. Eu vou pedir para, então, mostrar ali o que falou o Fábio Weingarten depois que saiu desse depoimento na Polícia Federal. Ele falou, Bolsonaro não falou com ninguém, só quem falou mesmo foi agora o assessor do ex-presidente da República. Coloca o vídeo que depois eu trago mais detalhes sobre esse caso. Ao depoimento, o vídeo ilustrativo de como se dá referida postagem. Secretário, então o presidente estava sob efeito de remédios e fez a postagem sem querer, isso é o que alegou a Polícia Federal? Exatamente isso, quando alertado, quando tomou conhecimento da postagem, respondendo ao nosso colega, sequer o presidente havia percebido que havia postado referido conteúdo. Assim que alertado, apagou o vídeo. Gente, eu fui apurar, falar um pouco com um médico, alguém que entende sobre essa medicação. Morfina, ela é usada em casos extremos, de muita dor. E quem está passando por um problema no intestino não é o correto, principalmente, né, o Bolsonaro, que está sempre fazendo revisão dessa cirurgia, não seria o correto usar esse tipo de medicamento, não teria necessidade. Morfina é para casos extremos. Foi o que diz o médico, mas nós não podemos duvidar que ele estava sob o efeito da droga, estava grogue. Foi isso que diz a defesa do ex-presidente, como a gente mostrou ali no vídeo. Agora, pessoal, isso foi somente um dos casos em que Bolsonaro colocou ali, o STF, colocou as urnas sob suspeição e instigou os atos, mas instigou no dia 10 não. Essas instigações, essas dúvidas levantadas sobre o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, contra os seus eleitores, a massa muito grande dos seus eleitores, começou em 2021, começou em 2018, começou desde que ele foi eleito a duvidar do sistema eleitoral e da justiça brasileira. Então, esse do dia 10 foi somente um dos. Por isso que ele está sendo investigado de antes. Não foi o que foi falado antes. Depois, aliás, foi o que foi falado antes. É por isso que fala que ele foi um dos instigadores, um dos incentivadores. Porque quem seguia ele acreditava fielmente que realmente as urnas não eram seguras. As urnas, as eleições foram fraudadas. Era isso que eles acreditavam, porque ele estava ali sempre instigando os seus eleitores a fazer aquilo. Teve até um vídeo em que ele falava, né, que era para dar o sangue da sua vida pela sua pátria, pela liberdade, pela democracia. É isso que está sendo investigado. Então eu acabei montando aqui junto com a nossa equipe, trazendo para você algumas das principais vezes onde ele atacou as urnas, atacou o sistema brasileiro de votação. Começamos no dia 27 de julho de 2021, uma live na TV Brasil e nas redes sociais, ele questionando o resultado das urnas. Ele disse que teria provas, mas levou apenas indícios. Você viu isso aqui com a gente, é claro, você acompanhou na cobertura da TBR TV, na época, ele estava ali com o seu ministro da Justiça, Anderson Torres, que daqui a pouco a gente traz detalhes de como ele está na prisão, mas voltamos a falar de Bolsonaro. Estava ele e Anderson Torres no dia 29 de julho, onde ele prometeu trazer indícios que as urnas não eram seguras. O que ele levou? Levar provas, perdão. Ele levou apenas indícios, todos esses rebatidos, indícios fracos, frágeis, que não paravam de pé. No dia 12 de julho, ele diz que tem provas que venceu no primeiro turno. Isso no dia 12 de julho de 2022 ou 2021? Eu acho que foi de 2021, tá? Ele disse que o pessoal colocou aqui 22, eu peço que revise, mas eu acredito que seja de 2021. Ele diz que
ter provas de que venceu no primeiro turno em 2018 e jogaram ele para o segundo turno. Ou seja, ele disse que a eleição que ele venceu em 2018 foi uma eleição fraudada. É isso mesmo. Eu vou pedir para colocar esse vídeo no ar para quem está nos assistindo acompanhar junto com a gente. O pessoal desconfia, eu desconfio, mais do que desconfio, né? Eu tenho convicção de que realmente tem fraude, tá? As informações que nós tivemos aqui, talvez a gente venha disponibilizar um dia, né? É que em 2014 o Aécio ganhou eleições, em 2018 ganhou em primeiro turno. E daí alguns falam, eu nunca vi ganhador reclamar, eu estou reclamando que eu quero transparência. Você que está chegando agora, eu estou trazendo aqui para você as principais vezes em que o ex-presidente Jair Bolsonaro colocou sob suspeição, instigou os seus eleitores a acreditar que as urnas brasileiras, que o nosso sistema de votação não é confiável e que não é seguro. Agora eu falo que no dia 18 de julho, mais de 70 embaixadores estavam aqui no Brasil numa transmissão pela TV Brasil, pelas redes sociais do ex-presidente, usou toda a máquina do governo, usou uma rede pública de televisão para atacar o nosso sistema eletrônico, as nossas urnas, 70 embaixadores. Ele falou que um hacker conseguiu provar que o sistema brasileiro, que as urnas não eram seguras. Foi o que ele mentiu nessa reunião, colocando em xeque, falando para 70 países que as nossas eleições, que as nossas urnas não são seguras. No dia 18 de julho, sobre esse dia, Bolsonaro já está respondendo na Justiça Eleitoral e com base nesse dia que ele pode ficar inelegível por até 8 anos. Ele questionou no dia 22/11, logo após a eleição, no dia 22/11, ele ficou ali, ó, na cola do PL, o seu partido. Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, lançou um documento pedindo uma revisão das eleições no segundo turno. No primeiro turno, onde o PL elegeu mais de 90 deputados, teve uma eleição muito forte, o PL, para eles, estavam ok. Diferente de 2018, não foi no primeiro turno o problema, foi no segundo turno. Então, Alexandre de Moraes diz o seguinte: como assim, meu chapa? Vai pedir a suspeição somente do segundo turno? Por que não no primeiro, onde vocês venceram? Com base nisso, com base nesse documento, o PL sofreu as consequências. O PL, incitado por Bolsonaro, que ficou ali em cima para questionar o resultado das eleições, fez isso, mas teve que pagar 22 milhões de reais, 22, o número de Bolsonaro nas urnas, 22 milhões de reais, e foi acusado, foi condenado por litigância de má-fé. Mexeu no bolso deles para aprender a não duvidar do nosso sistema de votação. E por último agora, esse que foi após o dia 8 de janeiro, no dia 10 de janeiro, eu peço para o pessoal colocar de novo aí para vocês o que Bolsonaro postou, dizendo ali que Lula não foi eleito pelo povo, e sim pelo STF. Então foi tudo isso a gente trouxe para você aqui agora. O que diz ontem Bolsonaro, quando ele se defendia daquele caso do dia 10 de janeiro, onde ele é investigado por ser incitador dos atos do dia 10, ele postou no dia 8, ele postou no dia 10 ali um vídeo, como eu já falei, acusando o STF, acusando os ministros de ter eleito Lula. Mas nós trouxemos depois o que ele falou antes, e é o que ele falou antes que instigou essas mais de 5 mil pessoas que estavam naquele dia em Brasília e quebraram tudo. Então agora a gente vai falar sobre o caso de Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que a gente falava agora há pouco, e também o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, onde ele foi preso depois dos atos do dia 8 de janeiro, a pedido do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Por que ele foi preso? Por acusado de leniência, acusado de inércia, sabendo de tudo o que estava acontecendo em Brasília e o que estava para acontecer, ele tirou férias. E detalhes, tirou férias antes do previsto. As férias dele começariam no dia 9, no dia 8 ele já estava nos Estados Unidos. Mas isso é assunto para outra hora. A gente vai falar que
os advogados dele entrou com habeas corpus no STF, com laudo psicológico. Eles trouxeram um atestado médico em que fala que ele corre um grave e sério risco de suicídio dentro da cadeia. Isso mesmo. Ontem mesmo, o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, publicou um vídeo dizendo o seguinte: olha como eu estou chiquérmico, com um tablet e com um caderno. No caderno eu faço as anotações e no tablet está o documento que eu vou ler para você daqui a pouco, o que a gente teve acesso, o documento que apresentou a defesa de Anderson Torres no STF. Então vamos lá, olha só. O Eduardo Bolsonaro diz o seguinte, ele falou: se acontecer algo com o Torres, será culpa da justiça, que mantém ele preso mesmo nesse quadro de depressão, de ansiedade, onde ele já tentou suicídio, perdeu mais de 12 quilos. Foi mais ou menos isso. Eu vou pedir para rodar para vocês esse vídeo aí, enquanto eu vou me arrumando aqui para falar sobre esse documento. Alguns dias atrás, sobre essa piora da saúde dele, algumas pessoas dizendo que ele emagreceu mais do que 12 quilos, tem um quadro depressivo. Todos já sabem que não existe qualquer permanência de fundamento para que ele consiga mantido preso preventivamente. Então ele não oferece risco à ordem pública, não oferece risco à ordem econômica, não está fugindo da justiça, pelo contrário, ele voltou ao país para se entregar e também não tem atrapalhado as investigações. Então nada mais justo que ele seja posto em liberdade. Agora, uma coisa é certa, se algo de pior acontecer com o delegado federal Anderson Torres, essa conta certamente vai estar junto à justiça. Porque o próprio Ministério Público, através da PGR, pediu o relaxamento da sua prisão, na verdade, a sua conversão em medidas cautelares diversas da prisão. E eu não encontrei fundamento para que essa medida fosse negada. Então, o que está ocorrendo realmente é bizarro do ponto de vista jurídico e espero eu que não seja, que nada de pior venha acontecer com Anderson. Vamos lá então, vou trazer para você o documento que os advogados de Anderson Torres, os advogados de Anderson Torres apresentou para o STF para pedir a libertação dele, pedir para que ele fique em casa, respondendo em casa, que sua prisão seja cumprida dentro de casa, em casa. Vamos lá. Começa o documento seguinte, olha: no tocante ao perigo da demora em que pese o rito abreviado do habeas corpus, a imperiosa necessidade de preservação da vida do paciente, a psiquiatra da rede pública de saúde, dessa vez em um laudo confeccionado no dia 22 de abril, registrou que vem aumentando o risco de tentativa de autoextermínio, ainda com o intuito de conter essas crises e prevenção de suicídio, indico internação domiciliar para melhorar fatores protetores de prevenção. Se o pessoal conseguir colocar para vocês aí esse documento, eu acho interessante para dividir a tela aqui comigo. Então, o documento segue dizendo o seguinte, olha: para piorar, para piorar? Isso mesmo, para piorar, os impetrantes, a partir do relato fornecido pelo ST, o Disseu Bueno, tiveram conhecimento que o paciente, no dia 25/4, por volta das 15 horas, apresentou sintomas de alteração emocional e em aparente crise de ansiedade, chorando de forma compulsiva, relatando enorme saudade de seus familiares, em especial de suas filhas, expondo palavras e ideias sem nexos e expôs seu desânimo com a manutenção de sua vida. Considerando a gravidade dos fatos, fiz contato com o chefe da seção administrativa do NCPM, que por sua vez fez contato com a médica, que fez o acompanhamento clínico do custodiado Anderson Gustavo Torres, que orientou que fosse ministrada a medicação já de posse do custodiado para que ele se acalmasse. Nesse documento, que segue daqui a pouco dizendo que nesse alinhavar não restou outra alternativa que não a busca de um habeas corpus com o escopo de evitar a continuidade do constrangimento ilegal que vem suportando o paciente. É mais ou menos isso. Pede, eu não vou ler tudo que é grande o documento aqui, são mais de 20 páginas, mas eles pedem a liberdade, pedem um habeas corpus para responder em casa por risco de suicídio.
Vale lembrar, vale ressaltar que tudo isso que ele está passando tem um dedo de culpa dele. Eu vou só relembrar aqui que o Anderson Torres, ele estava com a minuta do golpe dentro de casa, uma minuta golpista que, segundo ele, foi entregue por alguém em algum aeroporto. Mas por que levar para dentro de casa uma minuta que queria abolir o Estado democrático de direito, tomar com força, à força, as eleições perdidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Pesa também sobre ele o fato de, no dia 8 de janeiro, no dia 7, no dia 6 de janeiro, os bolsonaristas já estavam convocando todo mundo para o dia 8 em Brasília. Muitos já dizia, vai ter sangue, deixa as crianças e os idosos em casa. A inteligência da polícia do Distrito Federal, na qual ele era secretário de Segurança Pública, sabendo disso tudo, deveria ter agido. Sabe quem foi lá depois do estrago, depois do caldo derramado, do leite derramado? Foi aprendizes de policiais. Então pesa sobre ele estar de férias. Um dia antes do previsto, dia 9 começavam as suas férias, dia 8 ele já estava nos Estados Unidos. Quando ele foi para lá? Então isso é inércia, isso é leniência, ou seja, deixar o pau torando, mesmo sabendo que tudo poderia acontecer. É por isso que ele está preso. É também, agora ele responde, vai responder também, não só por isso, não só pelos atos do dia 8 de janeiro, não. Ele vai responder por aquelas blitzes no dia da eleição, no segundo turno, onde Lula teve muitos votos na Bahia, ele autorizou blitzes para prender ônibus, carros, principalmente aqueles com adesivos de Lula. Então, assim, é muita coisa para ele responder. Como diz a minha mãe ali, ele caçou com as próprias mãos. É triste ver um documento como esse, é triste ver uma afirmação psicológica como essa, mas a própria direita, o próprio Eduardo Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro, para que direitos humanos? Porque ali, nesse documento que eu li todo, ele cita os direitos humanos. Ele cita os direitos humanos, só que não peguei aqui. Ele cita os direitos humanos, principalmente da manutenção da saúde, da manutenção da vida do ser humano, para pedir esse habeas corpus. Mas essa mesma ala radical em que ele defendia é a que falava que para que direitos humanos? Direitos humanos é para humanos direitos. É mais ou menos isso. Agora eles vê tudo isso voltando contra eles. Essa é a situação de Anderson Torres. A gente fica muito triste em saber, é um documento muito forte, que a situação dele esteja assim. Segundo aliados, ele já perdeu 12 quilos. Mas o que a gente percebe é que a justiça, e principalmente o STF, o Alexandre de Moraes, não quer papo. Ele quer mesmo a cabeça daqueles que incentivaram, instigaram, que não fizeram nada para evitar aquele dia 8 de janeiro. E a gente vai mudar de assunto agora. Agora a gente fala de um assunto que tomou as manchetes em todo o mundo, de uma seita religiosa evangélica no Quênia, que ficou conhecida como Massacre da Floresta de Shakahola, onde um pastor pedia para os seus fiéis fazer um jejum extremo que matava, que morreu 90 pessoas. Nesse jejum extremo, segundo ele, os fiéis iriam conhecer Jesus Cristo. Paul Mackenzie era um homem taxista que fundou a igreja e depois levou vários fiéis a cometer esse suicídio. 90 já morreram até o momento, mais de 300 estão desaparecidos. A gente vai contar um pouco dessa história para você que vem assustando o Quênia e o mundo. O caso do massacre da floresta de Shakahola, onde fiéis de uma seita religiosa estão morrendo. Muitos estão sendo enterrados em covas rasas com até 6 pessoas, uma amontoada em cima da outra, crianças. Há relato também de pais que mataram seus filhos.
A gente traz mais detalhes para você a partir de agora. Conhecido como o pastor Paul Mackenzie, o líder da Igreja Internacional das Boas Novas, que ele mesmo fundou em 2003, é um ex-taxista, cuja pregação extrema o levou à prisão antes mesmo do polêmico caso. Ele é acusado de ter levado seus seguidores a morrerem literalmente de fome no leste do Quênia. Mackenzie está atualmente sob custódia da polícia. O site da organização de Paul diz que ela foi criada em 17 de agosto de 2003 pelo seguidor de Deus PN Mackenzie. Com filiais em várias regiões do país, a igreja conta com mais de 3.000 membros, inclusive 1.000 deles somente na cidade costeira de Malindi. Com ideias chocantes e absurdas, Paul lançou um canal no YouTube em 2017 com o objetivo de compartilhar seus sermões em sua igreja, sempre alertando seus fiéis sobre práticas demoníacas, como usar perucas, fazer transações digitais sem dinheiro vivo e até mesmo estudar. Ele era responsável por um programa intitulado Mensagem dos Últimos Tempos, que oferecia ensinamentos, pregações e profecias sobre o final do tempo. Ele dizia que sua missão era levar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo livre do engano e do intelecto do homem. Além disso, a Igreja Internacional das Boas Novas diz que a missão desse ministério é nutrir os fiéis de forma holística em todas as áreas da espiritualidade cristã, enquanto nos preparamos para a segunda vinda de Jesus Cristo através do ensino e da evangelização. O líder da seita foi preso pela primeira vez este ano por promover a não escolarização das crianças, afirmando que a educação não era algo reconhecido pela Bíblia. Ele, que também foi preso no mês passado após ser vinculado à morte de 2 crianças que supõe-se têm morrido de fome por instruções deste criminoso, como apontado pelo chefe da polícia do Quênia. No entanto, ele pagou uma fiança de 100.000 shillings quenianos, cerca de R$3.700, e foi liberado. Também são suspeitos da morte das crianças Isaac e Emily, os pais dos menores. Segundo a polícia, os dois, a conselho de Mackenzie, teriam matado de fome e sufocado os filhos. Dezenas de corpos foram encontrados na floresta de Shakahola nos últimos dias. Segundo informações divulgadas pelo ministro do Interior do Quênia, nesta terça-feira, dia 25, o número de mortos já soma 89. Já o número de sobreviventes encontrados bem debilitados até agora é de 34. Todos eles seriam membros da igreja fundada por Paul Mackenzie. O número de vítimas, que inclui diversas crianças, é provisório. Afinal, segundo a Cruz Vermelha do país, 212 pessoas foram registradas como desaparecidas. Os investigadores trabalham em uma floresta de 325 hectares que fica próxima da cidade costeira de Malindi, em busca de valas comuns. A maioria dos corpos exumados é de crianças, disse um legista à AFP. Segundo a fonte, foram encontradas valas comuns com até 6 pessoas. As mortes são resultado da lavagem cerebral feita por Paul em seus seguidores, que promoviam um jejum entre seus fiéis como forma para conhecer Jesus. Além disso, segundo a imprensa local, o líder da seita também incentivava pais a matarem filhos em nome de Deus. Pai de 7 filhos, Paul diz estar chocado com as acusações e afirma que esse é o ensinamento básico do seu tipo de cristianismo. Ele também afirmou que parou de pregar em 2019. Estou chocado com as acusações feitas a mim. Fechei minha igreja em Malindi em agosto de 2019. E é importante que as pessoas aceitem isso. Até vendi os equipamentos lá, as cadeiras também.
Se uma pessoa costumava adorar comigo naquela época, deveria fazê-lo por conta própria, agora não em meu nome. Siga Cristo e não o pastor Mackenzie, disse ele em uma entrevista recente. Preso há 10 dias, ainda há seguidores de Paul que seguem escondidos, jejuando, segundo a polícia. Além disso, uma fonte policial afirmou que Mackenzie iniciou uma greve de fome e que está orando e jejuando enquanto permanece preso. Segundo a imprensa local, alguns seguidores do pastor também foram detidos. O TBR Jornal vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o TBR Trend, aqueles vídeos que chamam a atenção na internet de todo mundo. Até já! O TBR Jornal já está de volta. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você é sempre muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui com a gente. Vamos de TBR Trend. Olha só, vamos mostrar para você, começando ali aqui com a imagem desse helicóptero que estava parado no meio da rua. Não sei se ele estava esperando o sinal abrir para ele, não sei porque ele estava no meio da rua, né? Mas um caminhão entra na frente da hélice ali desse helicóptero e acaba destruindo a aeronave. Olha só que imagem impressionante. Eu juro que eu não sei por que esse helicóptero estava ali parado no chão, no trânsito, e infelizmente acabou acontecendo um acidente pior, mas era inevitável, né? Não entendo o helicóptero, mas seguimos com o nosso TBR Trend. Agora a gente vai mostrar para você essas imagens aqui, ó. A gente não conseguiu o final desse vídeo ali, mas é interessante que esse homem que está oferecendo carne ali, picanha, carne de primeira, é para policiais que no final acaba prendendo ele. Eu falo, a gente não conseguiu o fim do vídeo, mas é isso, os policiais vão prender ele depois de ter roubado em algum supermercado essas carnes e acaba se dando mal. Semana passada a gente mostrou um bandido se dando mal, um rapaz que roubou, que tentou roubar uma bolsa de uma moça e acabou apanhando. Tem mais, isso aconteceu em Curitiba. Vamos falar de uma mulher, deixa eu ver que eu não estou lembrando desse vídeo. Ah, tá, sim, a mulher que tatuou o nome do namorado. Esse vídeo começou a circular no começo da semana, dessa moça aí, olha, que ela tatuou o nome do namorado na testa. Meu Deus do céu. Segue, esse aí pula, pode pular. Eu até me perdi aqui, mas vamos lá. Tem mais TBR Trend? Tem esses queridos, olha que gracinha, esses dois mini queridos que estão dançando nas Filipinas. Meu Deus, olha só como esses meninos têm um gingado, sobe na cadeira, se joga. Meu Deus, é ter um corpo, um osso muito forte, a cartilagem ser muito boa. Ó, meu Deus do céu, ah Jesus. Vamos lá, eu adorei, eles arrasaram mesmo na dança, é isso aí. Queridos filipinos arrasando na dança. E é música brasileira que tá tocando, né? É música brasileira. Que legal, olha, agora a gente vai mostrar para você um pescador que viu esse vídeo, é lá no Mato Grosso do Sul, no Rio Dourados, uma sucuri de 7 metros morta. Olha, imagem impressionante. Esse é o TBR Trend, os vídeos que circulam na internet e que chamam a atenção de todo mundo. E para finalizar o TBR Trend de hoje, olha só, essas duas moças aí que vão gravar um vídeo para o TikTok, enquanto uma é atingida por uma bola de basquete na cabeça que derruba ela no chão e sua amiga, em vez de ajudar, gargalha, cai na gargalhada do que aconteceu com ela. Com uma amiga dessas, não precisa de inimigo. E agora a gente fala que Cuca deixou o comando do Corinthians depois de toda aquela polêmica envolvendo ele e um estupro há mais de 30 anos. O nosso repórter especial, o nosso narrador oficial de reportagens, agora uma inteligência artificial, conta mais detalhes para você. É isso aí, André. Obrigado. Eu falo que após 2 partidas, o técnico Cuca pediu demissão e deixou o Corinthians na noite desta quarta-feira. A saída tem como pano de fundo a pressão da torcida e envolve uma investigação e condenação por violência sexual na década de 1980, na Suíça.
A investigação é de conhecimento público há anos, mas ganhou repercussão recente na esteira de casos como a investigação do jogador Daniel Alves, acusado de ter estuprado uma jovem no banheiro de uma boate na Espanha no fim de 2022, e a condenação, em última instância, do jogador Robinho por violência sexual na Itália. Ao se apresentar no Corinthians, no dia 21 de abril, Cuca falou sobre o caso e disse ser inocente. "Eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada", disse ele. A gente fala agora que um incêndio na zona leste de São Paulo, nesta madrugada, deixou pelo menos 50 pessoas desalojadas e um bebê ferido. Claro, trazemos mais detalhes para você agora. Um incêndio de grandes proporções atingiu a comunidade Campala Chaparral, na região da Penha, zona leste de São Paulo. Uma jovem de 19 anos, e o filho dela, de 1 ano e 11 meses, ficaram feridos. As chamas começaram por volta das 4h15 e só foram controladas às 10h30. 1.500 pessoas moravam no local. Cerca de 50 famílias ficaram desabrigadas. A jovem, que não mora na comunidade e visitava o pai, teve queimaduras no braço esquerdo e nas 2 pernas. Seu bebê, de 1 ano e 11 meses, teve pequenos ferimentos na barriga e foi encaminhado para o hospital do Tatuapé. Cerca de 20 viaturas foram mobilizadas para o local para atender a ocorrência. Ao longo da madrugada, moradores também tentaram ajudar carregando baldes de água pelo local. O TBR Jornal de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente pode voltar a qualquer momento aqui na programação da TBR TV. Até mais. Tchau.